Fala aí, pessoal, lançadores, sejam bem-vindos ao programa Personal Trainer do Lançamento Semente. Aqui você vai aprender técnicas para tirar o seu lançamento semente do papel. Eu sou Ivo Basílio, consultor em configuração de lançamentos e especialista em lançamento semente. É isso aí, galera. O tema do episódio do programa de hoje é: não consigo fazer meu lançamento semente. E agora? É isso que a gente vai ver hoje, em detalhes, como fazer o semente e não só fazer, mas fazer do jeito certo, galera. Então, para começar, eu quero falar um pouco de o que é lançamento de semente. Na verdade, o lançamento de semente, né, principalmente para você que já está aí vivendo no mundo dos lançamentos, que adquiriu a fórmula de lançamento, você já vai pelo menos ter ouvido falar, mas o lançamento de semente, como o nome diz, ele é uma modalidade de lançamento que serve para você começar não só no mundo dos lançamentos, mas há a possibilidade de você também começar a distribuir conteúdo, mas principalmente a função dele é validar a oferta. A gente só sabe se a oferta que a gente tem criada, se ela realmente é aceita pelo nosso público ou nicho, né? Pelo nosso avatar, que é o cliente ideal, o que a gente idealiza de cliente, né? É assim que a gente começa. A gente só vai ter certeza de que aquela oferta é válida, ou seja, o nosso público ele quer aquela oferta que a gente tem para oferecer, quando a gente consegue fazer pelo menos uma venda. Então, a funcionalidade principal do lançamento de semente é essa: validar a oferta. Por isso que o que faz a gente poder lançar pode ser um erro comum. Você pode estar pensando nisso agora e eu espero que eu possa ajudar falando o que eu vou dizer agora. Você não precisa, por exemplo, de tantas semanas de distribuição de conteúdo, tanto tempo. Você, na verdade, nem precisa de ter uma audiência. Porque através do tráfego pago, do tráfego com as plataformas de rede social, né, o YouTube, que é o tráfego no Google, né, que além da... No Google você consegue fazer tráfego além da pesquisa no Google, né, ou do Google Negócio, né, que aparece ali no Google Maps, tem diversas posições, né, diversos posicionamentos que a gente chama. Mas também tem o YouTube, que é do Google. Você também consegue fazer tráfego pago no Facebook, no Instagram, em outras plataformas, mas principalmente nessas três, que na verdade são duas, porque o Facebook e o Instagram ambos são do Meta, né, da Meta, da empresa, que é vamos dizer, um conglomerado, né, perdão, se é que eu posso me referir dessa forma, que o Facebook, então, ele está intrínseco, intrínseco, espero que eu tenha falado certo, perdão, com o Facebook, o Instagram, perdão, Instagram e o Facebook. Então dá para a gente pagar para que essas redes sociais divulguem a nossa propaganda, que é o criativo, né? Então, na verdade, não precisa de, mas eu vou fazer o meu semente, tem gente que está há mais tempo, nessa área. Por exemplo, eu já dei aulas de matemática pela internet e eu cheguei a pensar dessa forma. Pô, tem, né? Na época já tinha professores assim com certa notoriedade, mas aí aos poucos eu fui entendendo, à medida que eu fui estudando, né, a fórmula e fui fazendo o mesmo lançamento, que não é isso que determina, na verdade, se você vai lançar ou não. É se você tem uma oferta. A partir do momento que você tem uma oferta, você deve validar essa oferta. Então, eu quero seguir falando um pouco a respeito de um tipo de confusão, né? Tem gente que pode confundir o que é lançamento semente e o que é a sua função. Então, na verdade, foi o que eu acabei de explicar. O lançamento semente, ele é para validar a oferta, a sua função é essa. A função do lançamento semente é fazer um causar um faturamento grande? Não necessariamente. Não necessariamente, mas pode acontecer.
se for feito de uma forma bem orquestrado, bem executado, pode ter sim um faturamento considerável. Porém, a sua função principal não é essa, a sua função principal é validar a oferta. Um outro ponto que a gente pode seguir para dar uma contextualizada na questão do lançamento de semente é qual a grande diferença entre o lançamento de semente e outros tipos de lançamento. O mais notório aí, que é, na verdade, faz a pessoa chegar no 6 em 7, que é o lançamento clássico, né? Antigo interno. A principal diferença, vamos lá. No lançamento de semente, não necessariamente precisa de ter distribuição de conteúdo. Se tiver, vai ajudar muito, mas não precisa, porque ele é para validar a oferta. No clássico, a gente já não considera essa possibilidade. Tem que ter distribuição de conteúdo. No lançamento de semente, você vai escolher a rede social que você tem mais engajamento, né? Que você é mais conhecido. Normalmente, na fórmula, por exemplo, se escolhe o Facebook, né? Para você que é da fórmula. Agora, pode ser só o YouTube, só o Facebook, vai da sua escolha. No clássico, não. Tem que usar todas essas redes sociais, se possível, fazer ali outras abordagens além da dos criativos, né? Se quiser, por exemplo, aliás, além da dos criativos, perdão, me expressei mal, na forma clássica, né, dos criativos, que é ali no feed e no feed de notícias que chama, né, do Facebook e no posicionamento comum do YouTube e no feed do Instagram. Por exemplo, pode-se fazer stories, tem que usar todas as principais plataformas, que não se usa só uma, né, para captação, a distribuição de conteúdo, a quantidade de pessoas que a gente vai colocar no lançamento. Então eu diria que no mínimo assim o esforço que a gente faz para o lançamento clássico é três vezes maior que para o lançamento semente. Então a principal diferença, as principais, né, na verdade, diferenças são essas. Então algo que também pode ser pensado é quais tipos de lançamento semente existem, né? O lançamento semente ele já é um tipo, então não existe diferentes tipos de lançamento de semente. O que pode ter de variação é um lançamento de semente com distribuição de conteúdo e um lançamento de semente que não tenha sido feita a distribuição de conteúdo. Há uma diferença sensível. Quer dizer que o que não tem distribuição de conteúdo não vai dar certo? Pode dar certo sim, porque o que vai trazer as pessoas é a captação de leads, né? O tráfego pago para a captação de leads. Porém, essa captação, quando se tem uma distribuição de conteúdo, ela pode ser potencializada. Mas sendo sincero, não vai fazer a maior diferença, não. E é um efeito colateral até você, por exemplo, conseguir seguidores. Se a sua arruma estiver bem feita, alinhada ali com o seu com um criativo, por exemplo, com a sua estratégia que você inserir na configuração da campanha, pode acontecer sim de você ter um público qualificado muito bom. E na verdade a maioria dos leads no primeiro lançamento, no semente, nos primeiros lançamentos, né? Ele não vem dos públicos de envolvimento, né, nas redes sociais. Geralmente ele vem dos públicos de semelhante. Aí que vai potencializar. Se você tiver um público de envolvimento, que são as pessoas que já visualizaram, já curtiram, já compartilharam seus vídeos, basicamente, né? Você vai conseguir no público semelhante potencializar. Por isso que é vantajoso ter feito distribuição de conteúdo antes. Porém, se não tiver, você faz semelhante ao público de interesses, por exemplo, a algum público ali que você criou na hora da configuração da campanha, que você vê que está com maior desempenho, você cria um público semelhante a ele. E dessa forma, até mesmo o de envolvimento, porque conforme você for divulgando, as pessoas elas vão curtir os criativos. Então vai ter envolvimento com o seu Facebook, com o seu Instagram. E aí você pode também fazer sim esses públicos, só que eles vão começar a desempenhar um pouco depois que
distribuição, teoricamente, né, que a distribuição começou, que a captação começou, do que se você já tivesse feito distribuição antes. Uma outra questão que pode acontecer é de a pessoa pensar, né, o expert ou o lançador, de que o lançamento semente não tem a possibilidade de ser feito gravado, só ao vivo. Na verdade, assim como no lançamento clássico, né, no interno, pode ser feito. O CPL, na verdade, ele é até sugestão da fórmula que seja feito gravado no começo. O webinário, essa é uma quebra de paradigma. Ele pode ser sim feito gravado. A questão é a seguinte que eu vejo. Quando é ao vivo, é mais difícil de se adiar, né? Na verdade, não tem problema adiar. O problema é ficar adiando sem limites. Tipo, começar a entrar numa sequência de adiar, 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 adiar e não lançar. Então esse é o perigo. Porém, o gravado, ele, principalmente no começo, é tipo igual tirar a carta, né? Similar a tirar a carta. Por mais que a gente aprendeu a dirigir tal no dia do exame lá da autoescola, lá do Detran, é geralmente dá nervoso, né, meu? Então, no lançamento pode ter variação de internet, diversos clientes meus assim que foram lançar falaram: "Meu, ainda bem que você sugeriu fazer gravado, que hoje a internet está ruim", ou porque fica nervoso. Depois até quem fez e validou a oferta, cliente, né, já me falou que, pô, tô pensando em fazer o próximo gravado, porque realmente é como o Érico fala, né, meu? Lá pra depois que tiver a pessoa, já, por exemplo, já fez 6 em 7, quiser fazer ao vivo, inclusive o clássico, aí já é melhor, né, para começar a pensar em inovar. Porque os conceitos, a prática do básico já ficou ali muito arraigado, né, digamos. Perdão se essa palavra não estiver correta, é enraizado, né? Enfim. Então, basta você escolher qual que é o melhor para você, se você prefere fazer o ao vivo mesmo ou gravado. Mas a maioria grande vai preferir fazer gravado e eu até sugiro, viu, meu? Então, um- falando um pouco sobre os benefícios do lançamento semente, por que que ele é tão importante? Porque ele faz a gente ir para o campo de batalha de certa forma rápido. Tem outros lançamentos que podem fazer mais rápido, mas tem algumas condições, como por exemplo o lançamento relâmpago, que até dá para fazer se já tiver uma lista. Tem o espartano, mas aí já tem que ter tido o lançamento. Nesse caso não daria, né, se for o primeiro lançamento. Mas ele não é o mais rápido, mas é muito rápido para a pessoa. Olha, tecnicamente falando, se a pessoa já entende de tráfego e tal, não quiser fazer distribuição, em 14 dias dá para fazer um lançamento de semente. Em 14 dias. Assim, não 14, vai. É o tempo. Se fizer os criativos em um dia só, dá para fazer em 14. O que vai demorar vai ser os criativos e gravar o webinário. Então, ele é muito importante para validar a oferta e também porque ele faz com que a pessoa vá rápido para o campo de batalha. Só são 2 semanas de captação, não são 3, né, como é o clássico. Então, o bacana, né? Ele, na verdade, no geral, o lançamento de semente é muito legal. Eu particularmente gosto, não é só porque eu sou especialista, não. Mas, perdão, ele é muito legal por esses dois fatores, né? Porque valida a oferta, a primeira venda não tem, não tem preço assim no ponto de vista de, pô, que vitória você é um troféu, né? Você saber que você sabe vender, que você consegue vender. Então, seguindo nessa linha, por que que eu sugiro que vocês investam tempo e dinheiro no lançamento de semente? Por que que é importante isso? Porque através, como o nome já diz, semente, você vai estar plantando a sementinha ali do seu negócio próprio, da sua empresa, do seu sonho materializado. Então vale a pena o esforço. É como a faculdade, sabe? Quando a gente entra, não sei se vocês passaram por isso, né? Quem teve a oportunidade. Não só a faculdade, né? Eu estou usando esse exemplo, mas algo de grandioso que a gente execute na nossa vida, construir uma casa, às vezes até mesmo casar, a gente imagina assim que, meu, nunca, não imaginava que eu ia conseguir realizar tal feito.
E quando a gente começa, assim, eu me lembro quando eu comecei, por mais que eu sabia que era possível, né? Eu já entrei desde quando eu conheci a Fórmula, o Érico, perdão, eu já sabia, porque eu tive a experiência de conhecer através do Mário Vergara e eu apliquei o método dele e consegui aprender inglês, perdão. E era um tabu, né? Um bloqueio que eu tinha. Então eu já sabia que, como foi indicação do Mairo, e eu já confiava no Mairo, não me indicou pessoalmente, né, Li? Foi um propósito que eu fiz com Deus. Achei um vídeo dele lá que ele estava falando, mostrando o Érico. Então, eu sabia que era possível chegar ali no 6 em 7, mas quando a gente vê na prática, não tem preço. Então, eu digo que é por isso que é muito importante. Pessoal, por mais que eu tô aqui, por mais que eu tô aqui com o meu microfone que é para condensar o, o som, né? Por exemplo, se eu falar fora aqui, ó, não pega, mas da mesma forma, mas pode ser que vocês estejam ouvindo os meus cachorros aqui no momento que eu estou gravando. Eles começaram a latir. Mas seguindo aqui, peço desculpas, né? Mas não, acontece. Quem aí gosta de cachorro, deixa nos comentários. Que eu gosto pra caramba, a gente gosta. Mas então, quais as vantagens de usar o lançamento de semente, né? Para poder lançar? Meu, é um lançamento relativamente simples. Tem um método ali claro. E ele é a base para você seguir o seu negócio para o clássico. Não tem muita diferença, assim. Só mesmo a robustez, né? O clássico é mais robusto. Mas essa é uma vantagem clara para mim. E o melhor momento para se lançar o semente, meu, é assim que você tiver a oferta pronta. Eu cometi esse erro por um assunto que pode ser que em um outro momento eu explique, mas foi responsabilidade minha. Eu cometi o erro, me confundi e achei que eu tinha que fazer ali pelo menos 10 semanas de distribuição para poder lançar o meu semente. Isso me deu um desânimo na época, não desânimo, né? Perdão, meu Deus, perdão, pessoal. Falar, não gosto dessa palavra, mas eu fiquei assim, pô, pensei que eu ia conseguir agora, né? Devido à atual conjuntura ali, a estrutura que eu desenvolvi para poder me dedicar só aos lançamentos, ao meu negócio. Você deve ter passado por isso, a maioria, né? Passa. Saí da empresa que eu trabalhava, aí estava me mantendo com seguro-desemprego, com a rescisão, então precisava de faturamento logo e cometi esse engano. Então, eu quero com esse vídeo, né, com esse programa, poder, com o tema do programa de hoje, poder contribuir para que você não passe por isso. O melhor momento é assim que você definir a oferta. Então, tem um arquivo na fórmula para você definir a oferta, senta, define a oferta e vai para cima, faz o semente. Esse é o melhor momento. E o que vale mais a pena, né? Fazer o semente ou ir direto para o lançamento clássico? Olha, é polêmico isso que eu vou dizer, porque não é exatamente o que está na fórmula, né, meu? Mas depende. Se você já tiver uma oferta validada no mesmo modelo que você vai lançar no clássico, vale a pena você ir para o clássico. Porém, tem casos que é muito... Porque assim, o semente ele valida não só o produto, a oferta, mas valida você, né? A gente, quando a gente consegue fazer um semente, a gente se sente, né, mais preparado. A gente, de fato, fica mais preparado. A gente aprende diversas coisas. Para lançar, eu entrei com a ideia na fórmula, né, de lançamento, com a ideia de ser lançador expert. Então, eu aprendi a editar vídeo, que eu não sabia, aprendi... Até tinha uma noção para fazer landing page, né, as páginas, no criador de páginas, no Hotmart, que é antigo ClickPages. Mas, meu, eu eu usava outro, eu usava nada contra, né? Normal. Só o ClickPages, ClickSend, ele é melhor porque a fórmula já ensina no modelo deles, né? E ele também é muito bom. Mas eu usava de outra empresa, tal, e meu, a gente aprende muita coisa, então vale a pena ir no semente no sentido de aprender. Porém, nem eu
a parte que eu falei que é um pouco polêmica a minha visão. Nem sempre quando não se valida o semente, eu entendo que tem que voltar e fazer semente de novo. Eu vejo assim, eu tenho conhecidos clientes que hoje em dia são amigos meus que não só um, eu já vi acontecer algumas vezes, se eu não me engano, mas eu lembro desses amigos meus, né, clientes que se tornaram amigos, que eles fizeram, se eu não me engano, 2 vendas em um lançamento, teve mais umas outras 2 vendas, mas eles estavam pensando de ir para o clássico ou não, né? Meu, fez uma venda como a fórmula ensina, já vai para o clássico. No meu caso, quando eu estava aprendendo a fórmula, eu fiz o semente, não vendi, mas, meu, teve diversos problemas. Por isso que eu falo que você lançar valida você como lançador também, não só o produto. Deu problema na live, então eu aprendi a configurar uma live por outra plataforma, eu usei o OBS, eu aprendi a usar o StreamYard, eu descobri que o meu computador não tinha uma configuração, então eu fui atrás de aprender sobre configuração de computador. Várias coisas, que nem na forma eles ensinam a editar vídeo no DaVinci Resolve. Eu aprendi a usar o Shotcut, porque ele é leve, o DaVinci precisa de um computador com uma configuração robusta e eu não tinha condição financeira de ter um computador. Tô com um assim bom hoje em dia, mas eu nem testei para ver se roda o DaVinci Resolve no antigo. Hoje em dia eu tenho 32 GB de memória RAM. No meu notebook na época eu tinha 8 GB. Na verdade tinha 4. Aí eu fiz eu mesmo o upgrade. Comprei o Paint, que era o limite do computador. É o limite, perdão. Comprei o Paint e troquei eu mesmo. Então, tirando esses casos, assim, se é uma pessoa que já entende de tráfego, já tem um computador bom, já tem uma oferta que já conseguiu vender muito no offline, meu, dadas as devidas proporções, eu já iria para o clássico, eu arriscaria. Se você tivesse caso, me manda uma mensagem, fala comigo, não quiser se expor, colocar nos comentários, me manda uma mensagem, eu vou analisar para você. Essa análise eu faço no Vasco, de graça, não tem problema não. É uma consultoria, né? Que na verdade a minha consultoria eu cobro, né? A hora. Mas nesse caso, se for o seu caso, pode mandar que eu analiso para você. Continuando, né, pessoal? Onde que a gente vê... na verdade, é onde que eu mais vejo as pessoas errarem quanto a lançamento de semente. Meu, vou revelar para vocês aqui do que, no meu ponto de vista, o principal erro é no webinário. Na verdade, por mais o que eu vejo mais acontecer é as pessoas se preocuparem demais com o tráfego. Eu sei que é tecnologia. Eu lembro quando eu na verdade, quando eu fui aprender tráfego sem a fórmula de lançamento. É outra coisa. Mesmo com a fórmula, porque a fórmula assim, ela dá o básico e tá certo. Não estou dizendo que tá errado. Ela dá o básico que é para a pessoa conseguir se virar ali. E se for muito pode ser que se for muita coisa de uma vez, deu até um efeito um pouco contrário, né? Que sobrecarregue. E não é todo mundo mesmo que gosta, que tem desenvoltura, que quer aprender, tem todos esses fatores. Porém, mesmo com tudo isso, o principal, tô falando assim tecnicamente, né? Não é o principal para o lançamento como um todo. Por exemplo, no lançamento tem que ter uma oferta boa, verdadeira no sentido assim, uma transformação, que a pessoa consiga realmente entregar tal, seja um produto que o avatar quer. Tem que ter pessoas ali, mas às vezes a pessoa tem isso. Eu vejo que a pessoa ela tem um bom produto, consegue as pessoas, mas o script do webinário não tá do jeito que deveria, de acordo com o que a fórmula de lançamento ensina. Então, onde eu vejo que as pessoas mais erram no lançamento de semente é nisso. Estruturar direito, colocar lá na ordem que tem que colocar, enxuto. Mas o principal dentro do script, eu já falei que o principal erro é não fazer o script do jeito que deve ser. O principal é o seguinte ponto, ó, isso daqui é o ouro do episódio de hoje, da aula de hoje, pessoal. O principal é subestimar o poder de ser explícito e de ir direto ao ponto. O
que eu quero dizer com ir direto ao ponto? Não ser subliminar, sabe? Não ser sucinto, ou tem que ser explícito. Na hora que estiver falando a Roma, fala a Roma. Você vai aprender a como fazer o seu lançamento de semente, por exemplo. Na hora que estiver falando a história, agora eu vou contar, antes de ensinar para você como fazer seu lançamento de semente, eu preciso que você entenda como que esse método surgiu, como desenvolver esse método. Senão não vai fazer sentido como deve fazer para você na hora que eu te ensinar o método. Tá vendo? Explícito, ser explícito. Na hora que você estiver falando da oferta, olha, quem queria aprender o método foi até aqui. Quem quiser algo a mais, que eu ajude você, eu tenho uma oferta para você. Sabe, ser explícito, separadinho. Tem muita gente que fica com dúvida assim, mas quanto tempo deve ter? O tempo, como o Érico fala, como o Hugo, como eles ensinam na fórmula. Não importa se... Eles dão até um exemplo, né? Que tem CPL de 8 minutos e de 3 horas, como é o do Érico, né? Que dura 3 horas da fórmula, por exemplo. Tem o lançamento do mundo UFL, que agora foi o mundo paralelo, o último, né? Que são 3 dias. Então, o que não pode é ser chato, sendo legal, entretendo as pessoas, vendo valor, aprendendo, ganhando, construindo com aquilo, sabe? Então, não tem problema, né? Mas seguindo aqui, o que eu vejo o maior erro é esse, não ser explícito ali na hora do webinário e respeitar a estrutura que deve ser, né? Então, por onde que eu começaria um lançamento de semente? Se você for distribuir conteúdo, começaria distribuindo conteúdo. Se não for distribuir conteúdo, fazendo os criativos. Porém, o princípio de tudo é definir o nicho, avatar e Roma, como a gente sabe, né? A gente que é da fórmula de lançamento, a gente sabe, é o feijão com arroz, é o beabá, é o básico. Definir nicho, avatar e Roma, definindo, a área que eu quero atuar. Quem é o meu cliente ideal? Qual a transformação que eu vou prometer para esse cliente ideal, né? Que a área é o nicho, o cliente ideal é o avatar e a Roma é a transformação. Aí já parte para a oferta, na sequência define a oferta e aí já vai para cima. Com a oferta, nicho, avatar e Roma, você já vai ter definido as 10 dores, 10 objeções e 10 desejos. Já faz a árvore de objeções e a formalização do método, porque você já vai ter definido a oferta. Então você define o método, vai te dar clareza, já vai para os criativos. Simples assim. Como que eu organizo, no meu caso? Como que eu organizo tudo isso? Primeira coisa, tem que fazer se você não quiser usar o Drive, no seu computador mesmo. Eu acho difícil, vou ser sincero. Outra coisa polêmica aqui, eu vejo a impressão que eu tenho é que tem gente que faz o lançamento só no celular. Eu não sei se eu conseguiria, viu? Tô falando que não sei se eu conseguiria, porque na hora da necessidade eu sei que a gente vai do jeito que tá, como o Érico fala, o feito é melhor que o perfeito, mas, nem editar vídeo assim, eu gosto de editar no celular, sei que dá, conheço gente, tem a cliente que é amigo meu que faz, mas eu teria dificuldade. Então, como que eu organizo? Com pastas. Cria uma pasta nos seus documentos, na área de trabalho ou no Drive, e aí você vai definindo pastas para a base fundamental. Qual que é a base fundamental de um lançamento? 4 arquivos: nicho, avatar e Roma, oferta, árvore de objeções e formalização do método. Estou falando do ponto de vista do Ivan, eu me organizando. Não sei se está fidedigno com a fórmula de lançamento. Então, eu estou falando com alunos da fórmula de lançamento. Então, segue a fórmula. Estou falando da minha organização, porém eu sempre sigo a fórmula. O poder está, como diz a Bíblia, né? A palavra de Deus. Eu não me lembro onde que está, viu, mas está escrito: poderoso é quem obedece. Deixa eu procurar aqui. Está em Joel, capítulo 2, versículo 11. Poderoso é aquele que obedece. O Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muito grande é o seu arraial, e poderoso é quem executa a sua ordem. Então, isso quer dizer, poderoso é quem executa a ordem de Deus, ou seja, quem obedece, né? Então, vamos obedecer a fórmula. Se Deus permitiu o Érico conhecer essa metodologia, Deus o usou para passar para a gente, vamos ser poderosos e obedecer a fórmula. Porque aí a gente vai poder
ou seja, poderosos vem de poder realizar, né? Vamos poder realizar aí o nosso 6 em 7. Então, eu organizo dessa fórmula. Até onde fazer um lançamento de semente pode ser bom? Meu, até onde eu sei, meu, não tem como não ser bom. Então, se você está aí bloqueado, parado, não sabe por onde começar, eu sei do que você está passando, já estive assim. E não adianta falar aqui para você, não protela, não procrastine, não sei o quê. Tudo é no tempo de Deus. Não se culpa, o que eu posso dizer é isso, não se culpa. Se você não fez até agora é porque não era para fazer. Mas assim que você conseguir, faz seu lançamento de semente que vale a pena e você vai arrebentar em nome do Senhor Jesus. Eu creio. Profetizo em nome do Senhor Jesus. Está amarrado o diabo e tudo mal. Certo, guerreiro? Guerreiro no sentido de ser humano. Guerreiro, guerreira. Enfim. Então, para terminar, eu quero falar com vocês de quais são os efeitos colaterais que o lançamento de semente pode gerar. Pode ter sim. Tudo tem seu lado bom e o seu lado ruim. Comer é muito bom. Se comer demais, pode fazer mal, é ruim. Então, a gente tem que saber que o lançamento de semente, ele pode viciar. Porque ele é, vocês vão ver, principalmente para você que está travado, ele é relativamente simples. Olha para o lado às vezes aqui que tem outro monitor, pessoal. Foi mal. Não é para me exibir não, é para explicar. Mas então, o lançamento de semente, ele é simples. Não que o clássico, fala até para você, não que é trabalhoso, é igual matemática. Eu sou suspeito para falar de matemática porque eu gosto pra caramba de matemática. Mas, meu, que nem eu comentei, né? Eu entrei na fórmula. Quando eu conheci o Érico, eu quis ensinar TCC, como fazer o trabalho de conclusão de curso. Mas quando eu entrei na fórmula, né, que foi na Black Friday de 2021, eu tava coçando aqui, viu, pessoal? eu Desculpa, o que eu tava falando? Ah, lembrei. Eu comecei a lançar matemática, né, até que direção de Deus mesmo eu entendi que era a missão, comecei a prestar consultoria ali no Circle e consultoria de lançamento, até que surgiu aí, Deus me deu essa direção, usou pessoas para eu entender que a minha missão é essa, né? Ajudar pessoas que estão com o lançamento travado. Então, o lançamento de semente, ele, assim como o clássico, como a fórmula, ele dá trabalho, como a matemática que eu estava dando exemplo, mas não é difícil, assim, não é tão complicado. Então, quando aconteceu o resultado, a primeira venda, ele pode viciar. Na verdade, a gente sabe, né? Hoje em dia, se eu não me engano, tem pesquisas que comprovam que o cérebro ele tende a viciar nas coisas para poupar energia. Porém, a gente tem que viciar em algo que seja produtivo. O lançamento de semente ele é produtivo, ele pode dar um faturamento legal, assim, estou dizendo 30 mil, por exemplo, ou mais. Só que o foco é o lançamento interno, como a Fórmula ensina, como o Érico, o Hugo ensina o pessoal da Fórmula de lançamento. Porque é ele que vai levar o 6 em 7, a faixa preta. É o interno, né? Que é o clássico hoje em dia. Então, um efeito colateral do lançamento de semente que eu vejo assim de primeira, assim, o principal é esse, a pessoa viciar e ficar perdendo tempo nele, perdendo tempo entre aspas. Nada é perder tempo, vai estar melhorando isso, essa sabedoria vai ser utilizada no lançamento clássico, porém, eu falo clássico porque até eu era da época que era interno, eu sou da época quando eu entrei que era interno. Pode ser que alguém não esteja habituado, mas o clássico é o interno, né? Perdão. Então, desculpa, pessoal. O efeito colateral que eu vejo é esse. De viciar, tem que tomar esse cuidado. O Érico mesmo fala e eu tô falando assim, qual que é a minha visão, né, com esse programa? É passar um ponto de vista de quem está no campo de batalha, assim como você, não só com os clientes, mas eu também tô aí em processo de lançamento, lanço e eu vejo isso, que tão perigoso quanto, não sei se mais, mas também é perigoso a gente ficar parado, mas também é perigoso a gente ficar parado em movimento. O que seria ficar parado em movimento? Não progredir, não ir para o próximo passo, que é o lançamento clássico, ficar parado ali no semente, tá bom? Então, é importante não só, tô falando para você, mas serve para mim também.
perdão, para eu também tomar cuidado para não ficar viciado no lançamento de semente. Certo, pessoal? O que eu tinha para hoje era isso, para esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo episódio do programa aqui do Personal Trainer do Lançamento de Semente. Forte abraço, Deus abençoe. Valeu!